Um ponto importante para a gente entender o Marcos é entender que ele escreve para uma comunidade perseguida. Não esquecer disso. Marcos, ele está escrevendo para uma comunidade de cristãos romanos. Esses cristãos são perseguidos tanto pelos judeus das sinagogas, possivelmente de Roma, como também pelo Império Romano, né? Não esqueçamos que a perseguição do Império Romano pelo Nero começou em 64. Muitos cristãos foram mortos, inclusive Pedro e Paulo. Segundo a tradição cristã do século II, o Marcos, ele é discípulo do Pedro também, do Pedro e do Paulo, mas nesse momento do Pedro. Então, o Marcos sabia da morte do Pedro, o Marcos sabia da morte do Paulo, o Marcos sabia da perseguição que estava havendo contra os cristãos, né? Começou com Nero. Então, quando o Marcos escreve o seu evangelho, tinha mais ou menos aí uns 10 anos dessa perseguição, entre 7 a 10 anos dessa perseguição. Então, ele sabia dessa perseguição. E muitos cristãos, logicamente, estavam deixando de ser cristãos por causa dessa perseguição. Quem é que vai querer seguir um homem e para ser perseguido? Se você é pagão e está entrando no cristianismo, quem é que vai querer seguir Jesus sabendo que você também pode perder a vida? Então, muitos cristãos estavam abandonando o cristianismo. E o Paulo também, ou Paulo não, Marcos também sabia que o templo de Jerusalém tinha sido destruído pelos romanos no ano de 70. Então, muitos judeus também perseguiam os cristãos, não aceitavam esse anúncio do cristianismo. E esse capítulo 14 e o capítulo 15, eu digo assim que o Marcos escreve com todo cuidado. Por que com todo cuidado? Justamente para mostrar que até Jesus Cristo foi perseguido, que até Jesus Cristo foi morto. Olha que coisa interessante. Venham comigo para vocês entenderem um processo que interessante. Quem é que estava perseguindo os cristãos quando Marcos está escrevendo? Judeus e romanos. Judeus e romanos. Quem é que julga Jesus? Judeus e romanos. Perceberam? Ou seja, quando Marcos escreve, judeus estão perseguindo os cristãos e os romanos também. O que o Marcos está querendo dizer com essa leitura é, da mesma forma que nós hoje estamos sendo perseguidos, Jesus também foi. Se nós somos perseguidos por judeus e romanos, Jesus também foi pelos judeus e pelos romanos. Qual foi a condenação de Jesus pelos judeus? Nós vamos ver isso hoje. Foi uma condenação religiosa. Jesus se declarou filho de Deus, né? Então essa foi a condenação de Jesus pelos judeus. E qual foi a condenação do Império Romano em relação a nós? Foi uma questão política, Jesus como rei. Da mesma forma, a velha política antiga e a velha religião antiga se uniram de novo para nos perseguir. Qual é a solução? Então está apresentando Marcos. Como todos nós temos medo, os apóstolos também tiveram medos. E nós vimos isso na última aula. Um traiu, outro negou, o Pedro, e todos fugiram. O Marcos está dizendo que está acontecendo a mesma coisa entre nós. Nós estamos negando Cristo, estamos traindo Cristo quando a gente entrega aos nossos companheiros, porque muitos cristãos estavam entregando uns aos outros. Nós traímos a Cristo, negamos a Cristo e muitos estão fugindo. Esse é o caminho? Não, esse não é o caminho. Porque aquilo que parece derrota, aquilo que parece a morte, vai ter fim e a vida vai triunfar. Então, essa é a mensagem do Marcos. Então, como eu falei para vocês, não esquecer, o evangelho do Marcos propõe duas perguntas muito importantes para a comunidade dele e serve para nós. Quem é Jesus para você? Que tipo de Jesus você segue? Você quer um Jesus triunfalista, que faça mágica, um Cristo vitorioso? Então pode ir embora, está dizendo Marcos, pode ir embora para casa. Como ser cristão? Essa é a segunda pergunta. Como ser cristão em um período de perseguição? Tendo fé, sabendo que no final a vida vai vencer. E aí o Marcos coloca, eu coloquei um texto aí para vocês, no final, quem está ali ao pé da cruz para testemunhar a vida são as mulheres, aquelas que são excluídas, mas que portam a semente da esperança, a semente da vida. Se não fossem essas santas mulheres, talvez nós não estaríamos aqui hoje.
tá? Então, são essas mulheres que acreditaram na ressurreição de Cristo, mesmo nas dificuldades. E isso é interessante, porque é no sofrimento que as mulheres demonstram ser mais fortes que nós homens, porque são mães que acompanham seus filhos no sofrimento. Então, essas mulheres foram a semente da esperança que surgiu aí naquele tanto de discípulo que abandonou Jesus. Então, são duas perguntas que o Marcos faz. Nós não podemos esquecer essas perguntas. Primeira pergunta, quem é Jesus? E segunda, como ser discípulo de Jesus num contexto de perseguição. Pessoal, seguir Jesus na boa, quando não tem problema, é muito fácil. Qualquer um segue. O problema é seguir Jesus quando nossa vida está de cabeça para baixo, quando parece que não tem mais solução para nada. É aí que nós somos chamados a testemunhar. O que o Marcos fala para nós é o seguinte: o caminho do seguimento de Jesus não é o da glória, não é o do triunfo, é o da cruz. Quem não passa pela cruz não entende Jesus. Quem não passa por sofrimentos não entende Jesus. Quem não faz a experiência da dor não entende Jesus. Mas no final, a vida vai vencer. Agora, não é uma dor qualquer, é uma dor em prol do próximo, daqueles que sofrem, dos pequenos, como Jesus fez, tá bom? Então, eu vou ler para vocês, nós paramos no capítulo 14, versículo 53, e aí a gente vai, então, refletindo isso. Diz o seguinte: levaram Jesus ao sumo sacerdote, depois que ele foi preso lá pelos soldados. E todos os chefes dos sacerdotes, os anciãos, os escribas, estavam reunidos. Vocês já acompanharam desde o início que essa turma que se coloca contra Jesus, a turma do poder. Lá na Galiléia, já eles estavam lá. Pedro seguira-o de longe, até o interior do pátio do sumo sacerdote, e sentado junto com os criados, aquecia-se ao fogo. Ora, o chefe dos sacerdotes e todo o Sinédrio era um grupo de 71 homens, tá? Que eram tipo Assembleia Legislativa. Procuravam uma testemunha contra Jesus para matá-lo, mas nada encontravam. Por quê? Que o Marcos está dizendo? A vida de Jesus foi um livro aberto. Ele nunca escondeu nada de ninguém, porque aqueles que são da verdade não escondem a verdade. Pois muito davam falso testemunho contra ele, mas os testemunhos não eram congruentes. Todos os testemunhos não estavam batendo. Há alguns levantando-se davam falso testemunho contra ele. Nós mesmos o ouvimos dizer: eu destruirei esse templo feito por mãos humanas, e depois de 3 dias edificarei outro, não feito por mãos humanas. Aqui o Marcos está relatando o fato que todo mundo sabia que era a queda do templo. O templo já estava destruído. Mas nem quanto a essa acusação, o testemunho deles é congruente. É que interessante que o Marcos está dizendo que mais importante do que aquele templo que caiu, que nós vimos, todos nós aqui somos testemunha, o mais importante é a ressurreição de Cristo. Tá? Isso aqui é um dado teológico. O templo que conta agora é o Cristo ressuscitado, não mais aquele templo que vocês estão chorando. Levantando então o sumo sacerdote, o Caifás, no meio deles, interrogou Jesus dizendo: nada respondes? Que testemunham esses contra ti? Lógico, a condenação de Jesus já estava declarada. Para que falar? Eu vou falar para quê se eu já estou condenado? É, nada responde, que testemunham estes contra ti? Ele, porém, ficou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou de novo: és tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Essa pergunta é muito mais do Marcos. O Marcos está definindo Jesus. Quem é Jesus? O Messias e o Filho de Deus. São as duas respostas que o Marcos dá durante todo o evangelho dele. Jesus é o Filho de Deus, e é o Messias. Então, se perguntarem para vocês nos cursos que vocês vão fazer, para Marcos, quem é Jesus? Ele é o Messias e o Filho de Deus. Essa é a resposta do Marcos. Em todo o evangelho, Marcos vai responder essas duas questões. Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus. Então, se perguntarem para vocês, quem é Jesus para o Marcos, ele é o Messias e ele é o Filho de Deus. Tá? Essa é a resposta dele. Jesus respondeu: eu sou. Essa palavra eu sou parece que ser muito simples, mas não é. Porque essa palavra aqui é a palavra do próprio Deus no livro do Êxodo. Quando Moisés perguntou para Deus quem você é, ele diz: eu sou aquele que sou. Eu sou é um título divino. Jesus está dizendo: eu sou o Deus.
É uma palavra do Êxodo, o Deus libertador. Então, o Deus se revelou para Moisés dessa forma: eu sou. Então, o que o Marcos está fazendo aqui é o quê? É lendo o livro do Êxodo. Tá? Eu sou. E agora vai entrar Deuteronômio, que é o juiz. Jesus é o juiz também. Olha só. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo com nuvens no céu. Isso que é a figura do Deuteronômio do julgamento de Deus. Então, Jesus está dizendo, interessante, vocês estão me julgando, mas eu sou o juiz. Então, vocês me julgam, mas eu sou o juiz. É isso que Jesus está dizendo, tá bom? O sumo sacerdote, então, rasgando suas túnicas, disse: que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos julgaram réu de morte. Dois pontos importantes. Rasgar a veste era um costume entre os judeus quando eles escutavam alguma blasfêmia. Mas aqui tem uma leitura do Marcos também. A religião judaica não compactua com o cristianismo. Isso é rasgar a veste. Não concordo com essa religião. Seria isso. Não concordo com essa religião. Então, o judaísmo rompendo aqui com o cristianismo. Outra coisa. Outra coisa importante aqui. Jesus Cristo foi condenado por morte pelos judeus, mas os judeus não podiam matar Jesus. O Império Romano não permitia que ninguém matasse a não ser o Império Romano. Então, eles fizeram uma declaração de morte que ela não valia de nada. Então, se eu declaro alguém de morte, eu preciso que o Império Romano sancione essa decisão. O que eles têm que fazer, então? Tem que pegar Jesus e levar até o Pôncio Pilatos. Porque os judeus não têm poder de morte sobre ninguém, só o Império Romano. Então, não adianta eles falarem assim, ele é passível de morte, tá? Mas quem tem que sancionar essa lei? O Império Romano. Então, eles vão pegar Jesus, seu primeiro julgamento, e vão levar até o Império Romano, que é o único julgamento válido. Então, olha só, o judaísmo condenou Jesus por quê? Por questão religiosa. Por questão religiosa. Jesus se declara filho de Deus. Isso para eles é blasfêmia, porque ninguém poderia se declarar filho de Deus, o que não é verdade. Porque em todos os textos bíblicos antigos, inclusive Salmos, fala que o homem é filho de Deus. Então, aqui era apenas uma forma de uma desculpa para condenar Jesus, mas foi por questão religiosa. Ao levar Jesus para o Pilatos não ia condenar Jesus por questão religiosa. Por quê? Porque o Império Romano, nesse ponto, era muito simpático às religiões. Então, o Império Romano não ia condenar Jesus por essa questão religiosa. Então, por que o Império Romano vai condenar Jesus? Aí entra a questão política. Alguém falou para Pilatos: esse homem ele é perigoso, não é por questão religiosa. Ele é perigoso porque ele várias vezes falou que ele era rei, o que é mentira. Jesus nunca falou isso. Então eles inventaram isso, dizendo que Jesus era rei. Aí sim, o negócio complica para Jesus. Então deixa eu explicar uma coisa para vocês, historicamente falando. Qual foi a causa da morte de Jesus? Não foi religiosa, porque os judeus não podiam matar Jesus. A causa da morte de Jesus foi política. Tá? Nós falamos que Jesus foi condenado juridicamente por um crime chamado aqui afronta ao poder do imperador. Tá? Então, ao se falar que ele é rei, ele afrontou uma lei importante na época que era se colocar contra o imperador. Apenas o imperador romano podia dizer quem era e quem não era rei. Então, ao se declarar rei, o que Jesus não fez, mas essa foi a desculpa. Então, aqui, Jesus se colocou em choque com o poder romano, politicamente falando. Então, a causa oficial da morte de Jesus é a ter atentado contra o poder romano. Tá? Essa é a morte de Jesus. Lógico, teve causas religiosas pelo Sinédrio, mas a causa que leva Jesus à morte é essa aqui, essa causa política de se colocar contra o poder romano. Então, vamos ver lá. Vamos ver o que acontece com Pedro, tá? Isso que é importante. Isso está no versículo 66. Quando Pedro
estava embaixo, no pátio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo Pedro, que se aquecia, fitou-se e disse: Também tu estavas com Jesus Nazareno. Ele, porém, negou, primeira negação, dizendo: Não sei nem compreendo o que dizeis. Pessoal, leia o texto a partir do Marcos. Muitos cristãos estão dizendo isso. Não sou cristão quando o Império Romano chega. Estão entendendo? O Marcos que está escrevendo isso lá na frente. Tá? Não conheço esse homem. E foi para fora, para o pátio anterior, e o galo cantou. Galo, já expliquei para vocês que não é uma ave. Galo aí é a trombeta romana, do militar. Se chama galo. Já expliquei isso para você na outra aula. E a criada, porque não é galo, Guto, porque o Império Romano, o judaísmo não permite criação de galinha na cidade. Tá? E a casa do sumo sacerdote era na cidade. E a criada, vendo, começou a dizer aos presentes: Este é um deles. Ele negou de novo. Pouco depois, os presentes novamente disseram a Pedro: De fato, é um deles, pois és Galileu. Ele, porém, começou a maldizer e a jurar: Não conheço este homem de quem falais. E imediatamente, pela segunda vez, um galo cantou. E Pedro se lembrou da palavra de Jesus que lhe havia dito: Antes que a trombeta cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E ele começou a chorar. No texto que eu mandei para vocês, eu ponho até isso, que o chorar de Pedro significa arrependimento. Quer dizer, esse é o caminho para a conversão. Ninguém muda de vida se não chorar por dentro e perceber que errou. O errar é humano, o Marcos está dizendo. Qual é o problema do Judas em relação a Jesus? E o Pedro em relação a Jesus? O Judas errou e não voltou atrás. Preferiu, alguns falam que suicidou, mas de qualquer forma não voltou atrás. O Pedro também errou do mesmo jeito, só que o Pedro arrependeu. Houve um processo de conversão. Então, o que o Marcos está dizendo para nós é que errar, todo mundo erra. Mesmo aqui, quem está negando Cristo, não tem problema. Isso é normal, somos humanos. O que não pode é você continuar no erro, né? Então, o Marcos deu 2 exemplos muito bonitos para nós. E o Marcos está perguntando para nós: vocês são Pedro ou vocês são Judas? A traição é a mesma. É do mesmo jeito. Só que um prefere continuar no erro. O outro chorou. O outro percebeu o erro. Então, esse é o convite que o Marcos faz para nós. Cada um que está escutando eu falar aqui, todos os dias nós traímos Cristo. Todos os dias, de alguma forma. Mas a pergunta é, na nossa reflexão depois, a gente chora ou a gente continua no erro? Essa é a pergunta que o Marcos faz para nós. Então, não, eu sou dentro da igreja, não é, não. Quem traiu Jesus Cristo foi pessoas que eram próximas, amigos. Então, todos nós somos sucintos a trair Jesus Cristo todos os dias. A pergunta que o Marcos faz é: vocês mantêm a postura do Pedro ou a do Judas? Vocês refletem e arrependem dessa traição, procurando mudar de vida, ou continuam no erro? Então, é uma pergunta que o Marcos está fazendo para nós. Fez para a época dele e serve para nós hoje. Então, agora Jesus vai para Pilatos, para o poder romano. Logo de manhã, os chefes dos sacerdotes fizeram um conselho com os anciãos, com os mais velhos, e os escribas e todo o sinédrio. Então, foi uma representação. Não foi todo o sinédrio, não. Uma representação foi levar Jesus até o Pilatos. E, manetando a Jesus, levaram e entregaram a Pilatos. Quer dizer, a religião usando do poder para entregar um justo. Tá? Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Olha a pergunta do Pilatos. O Pilatos perguntou para Jesus: é tu o filho de Deus? Não. Não interessa ao Pilatos se Jesus é filho de Deus, se não é filho de Deus. Ele não está nem aí para isso. Olha a pergunta dele, que é a causa da condenação. És tu o rei dos judeus? Alguém aqui está te entregando dizendo isso para mim, que você se declarou rei dos judeus. E você sabe que não pode. O único rei que nós temos é o Tibério. Tibério era o imperador. Respondendo, ele disse: Tu dizes, eu não estou falando nada. Eu não me declaro nada. É você que está declarando que eu sou rei. Jesus não era bobo.
Jesus não queria entregar a sua vida. Mas Jesus está dizendo, ó, eu não estou dizendo nada, é você que está falando. E o chefe dos sacerdotes acusavam-no de muitas coisas. Veja que são o chefe dos sacerdotes que levam as mentiras para Pilatos. Jesus não se declara rei em momento nenhum. O único reinado de Jesus é qual? O serviço. Coloquei isso no texto que eu mandei para vocês. Depois dá uma lida lá. O reinado de Jesus é servir. Nada mais do que isso. Pilatos o interrogou de novo. Nada respondes? Vê de quanto te acuso? Perceberam? Tem um grupo que acusa Jesus. Jesus, porém, nada mais respondeu, de sorte que Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, ele lhe soltava um preso que pedisse. É o famoso induto. Né? A gente não tem comprovação se isso é real ou se não é, mas é possível que esses indutos existissem, tá? Ora, havia ali um chamado Barrabás. Preste atenção quem é Barrabás. Barrabás não é um criminoso. Possivelmente ele é um zelota, olha só. Preso com outros amotinadores. Amotinadores é o quê? Rebeldes contra o império. Então, cuidado, pessoal. Barrabás não é uma pessoa do mal. Barrabás era um homem que lutava pela libertação de Israel frente ao poder romano. Ele foi preso. Tá? Olha só, o Marcos fala, numa revolta havia cometido um homicídio. Quem provavelmente Barrabás matou? Um soldado romano. Então, seja, ele numa revolta cometeu um homicídio. Provavelmente tenha matado um soldado romano. Pergunta para vocês, quem é mais perigoso para o Império Romano, Jesus ou Barrabás? Barrabás. O que o Pilatos vai tentar fazer agora para soltar? Jesus ou Barrabás? Ele vai tentar soltar Jesus, porque Jesus é menos perigoso para o Império Romano do que o Barrabás, que matou um soldado. Só que a multidão prefere quem? Jesus ou Barrabás? A multidão prefere o Barrabás. Por quê? Porque a multidão quer libertação pelas armas, rápida. Não quer um homem que fala de amor. Não quer um homem que transforme as pessoas lentamente. Aqui existe uma grande teologia que eu gosto bastante. Que tipo de libertador vocês querem? O que transforma o homem por dentro e o processo é mais demorado, mas é eficaz? Jesus. Ou vocês querem um libertador que use a violência, as armas, vai chegar ao poder e vai continuar sendo o opressor? Qual dos dois vocês preferem? O povo decidiu. Nós queremos um que lute por nós e mesmo que mantenha a opressão. Tá? A multidão tendo subido começou a pedir-lhe que fizesse como sempre tinha feito. O que é o induto? Pilatos então perguntou-lhes: quereis que eu solte o rei dos judeus? Que é uma ironia do Pilatos. Pilatos não ia falar que ele era rei, é uma ironia que ele faz. Porque ele sabia com efeito que o chefe dos sacerdotes o tinha entregue por inveja. Tá? O Pilatos percebe a mentira deles. Ah, eu queria ter falado a palavra antes, esqueci aqui, agora voltou. A morte de Jesus juridicamente chama crime de lesa majestade, tá? Crime de lesa majestade. Se colocar contra o imperador. Lesa majestade. Esse é o nome jurídico por que Jesus foi condenado, tá? Lesa majestade. O chefe do sacerdote, porém, citava o povo a pedir antes que soltassem Barrabás. Não esqueça que uma semana antes eles estavam querendo proclamar Jesus como rei. Lembram disso? Uma semana depois, eles pedem a morte de Jesus. Por que Jesus não aceitou aquela proposta? Pilatos perguntou de novo: que farei de Jesus que dizeis ser o rei dos judeus? Que dizeis? Vocês dizem, né? Eles gritaram de novo: crucificam. Disseram no Pilatos: mas que mal ele fez? Ele, porém, gritaram com mais veemência. Eles não estão preocupados com Jesus. Eles querem que soltem o libertador deles. Quem é o libertador deles? Barrabás. Essa é a preocupação. Tá? Crucifica. O Pilatos, então, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás e depois mandou açoitar Jesus, entregando-o para que fosse crucificado. O Barrabás aqui não é santo, não, pelo contrário. Para não perder o poder, ele prefere condenar um injusto do que ficar mal com a população. Quantos políticos vocês conhecem que prefere fazer injustiça do que ficar contra o povo? Não preciso citar nomes, mas vocês conhecem vários na cidade de vocês. Então, a política é assim, ela quer agradar. Muitos não buscam a justiça, muitos não buscam a verdade. Então, os políticos preferem agradar do que fazer o que é certo. A coroação de espinhos.
Os soldados os levaram ao interior do pátio, que é o pretório, e convocaram toda a corte. Corte aqui é soldados romanos, tá? A palavra corte é soldados romanos. Em seguida, vestiram-no de púrpura, de roxo, por isso que na Semana Santa e na Quaresma a gente usa roxo na liturgia, por causa disso aqui, tá? As vestes de Jesus. E tecendo a coroa de espinho, lhe impuseram. Aqui, o Marcos está lendo um texto do Antigo Testamento que fala do Abraão e do Isaac. Vocês lembram quando tentaram sacrificar o Isaac? Aparece um cordeiro preso, o chifre nos espinhos. O cordeiro estava preso nos espinhos. Esse cordeiro é Jesus. O Marcos está lembrando aqui desse fato. Aquele cordeiro que estava preso nos espinhos lá que o Abraão sacrificou é o próprio Jesus. É uma leitura do Antigo Testamento que o Marcos está fazendo aqui. E começaram a saudá-lo. Salve o rei dos judeus. Ironia. E batiam na cabeça com um caniço. Cuspiam nele e de joelhos o adoravam. Depois de caçoarem dele, despiram-lhe a púrpura e tornaram a vesti-lo com as próprias vestes. O Marcos, quando está escrevendo isso aqui, além de Jesus, ele está narrando a realidade de cada cristão que está sendo perseguido, que é cuspido, que é maltratado. Ele está lembrando de tudo isso. Da mesma forma que vocês estão passando por isso, Jesus também passou. O Marcos está fazendo uma memória aqui para os cristãos. Engraçado, eu coloquei isso no texto. Jesus quis ser tudo, menos rei. Rei injusto, opressor. Jesus nunca quis ser isso. E aqui as pessoas tratam ele com ironia como se ele fosse esse rei injusto, esse rei opressor. É o que Jesus nunca quis. O caminho da cruz. E levaram-no fora para que o crucificassem. Requisitaram certo Simão Cireneu, a cidade de Cirene ficava na África, tá? Que passava por ali, vindo do campo, para que carregasse a cruz. E o pai era o pai de Alexandre de Rufo. Engraçado aqui, esse Alexandre Rufo, o Marcos conhece eles, mas eles são romanos. A comunidade conhecia. Esse Simão, ele é o antepassado do Alexandre do Rufo, que mora aqui com a gente agora. O Marcos está lembrando isso. Tá? Quer dizer, o Alexandre e o Rufo são parentes antigos, né? Os que vivem aqui são parentes daquele antigo Simão de Cirene. E levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que traduzindo quer dizer lugar da caveira. Historicamente falando, hoje depois de pesquisas arqueológicas, a montanha que Jesus foi crucificado era uma pedreira. Isso é comprovado já, viu? Era uma pedreira. E ali, por ser um lugar alto, as pessoas faziam as crucificações e jogavam ali os corpos. Não tinha lugar para enterrar. Então, depois da crucificação, o que eles faziam com os corpos? Jogavam na pedreira. E por isso aquele lugar era chamado de quê? De caveira. Por que caveira? Porque tinha muitos ossos ali. Eu conheço esse lugar, né? Porque já fui lá várias vezes, e lá de fato era um cemitério a céu aberto. Tem vários lugares lá que mostram isso. Então, ou seja, era uma pedreira, chamada Gólgota, crucificavam ali porque era alto, todo mundo via. O objetivo de ver é justamente isso, ó, quem se colocar contra o Império Romano, morte. Estão vendo? Isso era para exibir mesmo. E ali, depois que tirava da cruz, o que eles faziam? Jogavam ali, na pedreira. E ali ficou, então, era um lugar fedido, decomposição dos corpos, e com muitos ossos, porque ali ficavam os ossos. Quem tinha família que tinha dinheiro, fazia o quê? Pegava o corpo e sepultava. Mas quem não tinha dinheiro, a maioria não tinha, eram, vamos dizer assim, revolucionários que vinham de fora da Galiléia contra o Império Romano, o que fazia? Jogava o corpo ali mesmo. E ali foi chamado, então, o lugar da caveira. Para onde Jesus iria? Jesus era da Galiléia. Jesus é pobre da Galiléia. Ele seria crucificado e seria jogado o corpo dele aonde? Ali. Só que apareceu um homem, vocês vão ver esse homem agora, chamado José de Arimateia, que era seguidor de Jesus às escondidas, vai dizer, não, eu tenho um túmulo aqui em Jerusalém. E vai ceder esse túmulo. Vamos aqui. Deram vinho com mirra, que ele não tomou. Esse vinho aqui com mirra não é porque eles estão sacaneando com Jesus, não. Era para... O Império Romano, ele era ruim, todo o Império é ruim. Mas eles não queriam que os homens sofressem. A morte da cruz era tão dolorosa que eles tentavam amortizar essa dor dando vinho. Só que o vinho era um vinho não igual o nosso, era um vinho já quase que azeite.
Então tentaram dar para, eles davam para todos os crucificados vinho para poder, como se fosse anestésico, um anestésico para a pessoa aguentar na cruz um pouco mais. Tentaram dar para Jesus, ele não quis. Por que Jesus não quis? Quis ter consciência plena da sua morte. Não aceitou que o dopassem. Esse vinho era para dopar os prisioneiros, os mortos. Então crucificaram e repartiram suas vestes, lançando sorte sobre elas, e para que com que cada um ficaria. Era a terceira hora no Império Romano aqui é entre meio-dia e 3 da tarde. Não, é meio-dia, tá? Terceira hora. Entre 9 e meio-dia é a terceira hora, quando o crucificaram. E acima dele estava a inscrição da sua culpa, tá vendo? Sua culpa, não era homenagem. O rei dos judeus. Então, era a forma dos romanos dizer o seguinte: esse homem está sendo crucificado por lesa majestade, porque ele se diz rei dos judeus. E todo aquele que ousar dizer que é filho, que é rei dos judeus, o rei de qualquer coisa, será morto, tá? E com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita, outro à esquerda. Esses ladrões aqui também tomar cuidado, esse termo aqui não é bem traduzido, não. Aqui seriam bandidos. O termo correto é bandidos, que significa o quê? Zelotas. Jesus, então quem estava passando aquele dia e viu Jesus ser crucificado com mais 2, sabiam, quem era judeu, tá? Sabiam que os 3 que estavam na cruz, Jesus e os outros 2, eram zelotas. Não que Jesus seja zelota, tá? Quem passava e viu o motivo da condenação de Jesus na cruz, percebeu claramente que ali estavam sendo condenados 3 zelotas. O que os zelotas queriam? A libertação de Israel do poder romano. Queria usar as armas para enfrentar os romanos. E qual que é a culpa daqueles que tentam tirar o poder de Roma? A cruz. Então essa é a mensagem, tá? Vamos lá. Os transeuntes injuriavam-no, maneando a cabeça, dizendo: ah, tu que destrói o templo. Isso que são judeus reclamando, lá na época do Marcos, tá? Ah, tu que destrói o templo em 3 dias, e o reedificas. Salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Você que fica criticando nosso templo, cristãos, agora salve vocês mesmos da perseguição. Do mesmo modo, também o chefe dos sacerdotes escasseavam-se dele entre si e com os escribas dizia: aos outros salvou, a si mesmo não pode salvar. Aqui é uma crítica do judaísmo ao cristianismo na época do Marcos. O Messias, o rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e creamos. Quantos de nós só passa a acreditar em Jesus quando acontece algum milagre ou algo grandioso? Eu quero falar disso daqui a pouco, tá? E até os que haviam sido crucificados com ele ultrajavam. Pessoal, uma religião que segue Jesus não precisa de sinais, a não ser o bem que essa religião produz. Eu não preciso ver uma Nossa Senhora que sai soltando luz pelas mãos, ou que aparece em tal lugar, ou que chora assim, ou que o aleijado ande. Não é isso o cristianismo. O cristianismo é a prática do serviço. Onde que eu tenho que chegar a Jesus? Onde existe o serviço. É ali que Jesus está. Então, seja, nas coisas pequenas, mas que são muito importantes, o serviço ao próximo. Então, é isso que está dizendo. Muitas vezes a gente quer um Jesus que desça da cruz e faça algo miraculoso. A hora sexta, 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Desculpa, hora sexta é meio-dia, tá? De meio-dia até as 3 da tarde fez trevas. E a hora nona, 3 da tarde, Jesus deu um grande grito dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Jesus aqui está cantando um salmo, tá? É um salmo chamado Salmo 22. Vocês podem ler lá depois. Na cruz, o sofrimento de Jesus faz com que ele se entenda o ser humano, que muitas vezes se sente abandonado por Deus. Jesus não foi abandonado por Deus. Ele está assumindo a condição humana daqueles que nas dificuldades se sente abandonado por Deus. Mas no final você vai ver que Jesus não, ele percebe que não está sendo abandonado, tá? Então, Deus meu, por que me abandonaste? Vocês vão ver que Jesus depois vai dizer que não foi abandonado. Alguns dos presentes ao ouvir isso disseram: eis que ele chama Elias. E um deles, correndo, encheu uma esponja de vinagre, de novo, e fixando numa vara, dava para ele beber, dizendo: deixai-o, vejamos se Elias vem descê-lo. Jesus, então, dando um grande grito, explicou:
expirou. E o véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima a baixo. O que significa isso? O Novo e o Velho Testamento se separam aqui. Tá? Cumpriu-se tudo aquilo que estava previsto. É isso que o Marcos está dizendo. Olha só, para Marcos, quem é Jesus? Vamos ver agora, o centurião vai responder por nós. O Marcos sempre perguntou, quem é Jesus? Olha o que o centurião vai dizer. O centurião, que achava bem de frente dele, vendo que havia expirado desse modo, disse, verdadeiramente, esse homem era filho de Deus. O Marcos está escrevendo para quem? Para romanos que estão se convertendo. Marcos está escrevendo para romanos que estão se convertendo. Quem é que diz que Jesus é o filho de Deus? Os romanos. O Marcos está dizendo, se os judeus não reconhecerem ele como filho de Deus, vocês pagãos estão reconhecendo, como aquele centurião. Então, Marcos está dizendo, respondendo quem é Jesus. Quem é Jesus para Marcos? O Messias e o Filho de Deus. Está aqui a resposta na boca dele. E também estavam ali algumas mulheres, olhando de longe, as mulheres que portam a vida. Entre elas, Maria de Magdala, Maria Madalena, Maria, mãe do Tiago, o menor, tá? Ele até explica aí, e de José, e Salomé. Essa Salomé é uma rica senhora que ajudava Jesus. Isso está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 8, quem quiser ver depois, tá? Essa Salomé, ela junto com Maria Madalena, eram ricas senhoras que ajudavam Jesus financeiramente. Elas o seguiam e serviam enquanto esteve na Galileia. E ainda muitas outras que subiram com ele para Jerusalém. Quem é que não abandona Jesus? As mulheres. E já chegada a tarde, sendo dia de preparação, isso é, da véspera do sábado, os judeus não permitiam que os corpos ficassem na cruz, porque era a festa dos judeus, tá? Veio José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, do Conselho, que também esperava o reino de Deus, quer dizer, ele seguia Jesus a distante. Ousando entrar onde estava Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Se ele não se apresentasse para Pilatos, ele jogaria o corpo de Jesus fora, como os outros. Pilatos ficou admirado de que ele já estivesse morto, porque era pouco tempo. Pessoal, as pessoas levavam 2, 3 dias para morrer na cruz. Não era pouca hora assim. E chamando o centurião, perguntou se fazia muito tempo que morrera. Informando pelo centurião, cedeu o cadáver a José, o qual, tendo comprado um lençol, desceu, enrolou no lençol e pôs num túmulo que fora talhado na rocha, ali perto. De fato, é bem perto mesmo. Quem conhece ali a Basílica do Santo Sepulcro, tem o lugar da crucificação e o túmulo é dentro da igreja, inclusive. Em seguida, rolou uma pedra, fechando a entrada do túmulo. Maria de Magdala e Maria, mãe de José, essa aqui é a mãe do Tiago menor, observaram onde ele fora posto, porque no outro dia elas vão lá levar a mirra. Então, elas observaram, tá bom? Então, eu paro aqui. Quem quiser fazer pergunta, fique à vontade, tá? Sobre o capítulo 14, o finalzinho, o capítulo 15. Na próxima semana, nós vamos encerrar o Evangelho de Marcos. Quais são as duas perguntas fundamentais do Marcos? Quem é Jesus e como ser discípulo de Jesus num contexto de perseguição? São as duas respostas. Perguntas. Quais são as respostas? Jesus é o Messias, o Filho de Deus. E, por final, como seguir Jesus tendo fé. Pode falar, Mauro. Guto, qual o significado do silêncio de Jesus frente a Pôncio Pilatos? Porque ele poderia responder que não era o rei dos judeus, né? Porque Jesus sabia que o julgamento dele já estava com cartas marcadas. Ele podia falar o que ele quisesse. Então, diante de um julgamento injusto, ele não apenas não falou diante do Pilatos. Parou. É a internet, ele disse que a internet não tá muito boa. Toda hora para. Ele sai, Ele deve voltar. Ele não falou boa noite. foi de vez. Foi de baixo. Esse daí foi de arrasta pra baixo. Pra cima, do mundo espera. Por mais que você... teve um homem chamado... Caiu pra gente, ficou um tempinho sem te ouvir. Tá, eu vou responder de novo, então. O silêncio dele é porque ele já estava condenado, ele sabia disso. Qualquer coisa que ele falasse, não ia adiantar. É aquela velha máxima do direito. É melhor ficar em silêncio do que você produzir provas contra você. Então, Jesus fica calado.
Eu falo assim, é a vitória da justiça sobre a mentira, porque quando você quer justificar uma coisa, fica parecendo que você está culpado. Jesus não era culpado. Não é ele que tem que justificar. Quem tem que apresentar as provas são vocês. Eu sou inocente. Então, para que falar? Vocês que falam. Eu estava lembrando aqui de um autor também que vocês conhecem, o Sócrates. O Sócrates, ele foi condenado injustamente, e aí os juízes deu uma opção para o Sócrates lá atrás. Se ele pagasse a multa, ele seria libertado. Se ele não pagasse a multa, ele seria morto. O que ele preferiu? Ser morto. As pessoas falam, mas só que você é bobo porque você não paga. Ele falou, porque se eu pagar, eu estou concordando que eles estão certos. Foi o que Jesus fez. Se eu falar, eu estou concordando que eles têm razão. Então Jesus prefere ficar em silêncio. Eu já estou condenado, qualquer coisa que eu falar não vai adiantar nada. E tem uma fala no Evangelho que é muito claro. Tudo que eu falei às claras. O Evangelho do João diz isso bem claro, tá? Tudo que eu falei às claras. Porque o Marcos aqui, ele reduz o julgamento. Mas o João, ele fala bem claro, né? Jesus falou assim, tudo que eu falei às claras. Por que vocês estão me perguntando? O que acontece? O soldado vai dar uma bofetada em Jesus. Lá no Evangelho de João. Tá? O Evangelho de João, ele acrescenta essa fala de Jesus. Eu nunca escondi nada de vocês. Eu preguei no templo, falei às claras. Por que vocês estão me perguntando isso? Aí ele apanha por esse motivo. Ô, Guto, o que você fala sobre essa questão de perseguições no nosso dia a dia, né? De pessoas que do nada te escolhem para isso. Todos aqueles que seguem Jesus, eles são perseguidos. Eu estou falando que é questão social e política principalmente. Agora aconteceu um fato interessante. Eu tenho uma ex-aluna que o filho dela tem 14 anos e está com câncer. E aí o filho dela fez a seguinte pergunta para a mãe. Ela até me perguntou como é que deveria responder para ele. Ela falou assim, mãe, por que Deus me pune, eu que só faço bem, e as pessoas que fazem o mal não têm câncer? Aí eu falei para ela assim, o que você tem que falar para o seu filho é a verdade, que o câncer dele não é punição de Deus, Deus não está punindo ele. A questão do câncer dele é questão de saúde, pode ser genética, pode ser má alimentação, não é castigo de Deus, porque Deus não castiga as pessoas. Falei para ela. E outra coisa, o que seu filho tem que fazer, então, se ele acha que as pessoas são ruins, é rezar por elas. Isso é demonstrar amor pelo próximo. Fazer do sofrimento uma dádiva a Deus. Foram assim que os santos fizeram na história. Os santos, quando tinham doenças, eles consagravam a sua doença para a mudança do mundo, e não para condenar o mundo. E lógico, é uma criança de 14 anos, desesperada, né, tá no final da vida, mas eu falei para ela, assim, você vai dizer para ele que Deus nunca abandonou ele, mesmo que ele não entenda. Na dor dele, no câncer dele, Deus está lá. Deus está ali com ele. E eu falei assim, ó, dá um exemplo das enfermeiras, como tratam ele bem. As enfermeiras gostam muito dele. Quem são essas enfermeiras? É a mão invisível de Deus. É o olhar invisível de Deus com ele ali. Então, se Deus nunca abandonou ele. Agora, a culpa do câncer não é de Deus. Não foi Deus que criou o câncer nele. Ou foi a má alimentação que nós temos, ou é uma questão genética. Deus não pode interferir nisso. Deus não pode interferir nessas questões. Agora, Deus pode interferir como? Mandando pessoas boas para acompanhá-lo, iluminando a cabeça dos médicos para, quem sabe, uma cura. É assim que Deus age. Então, mas ele já estava querendo, ou seja, eu sou bom e o mundo é mau. Não é assim que funciona. Porque Deus também ama os maus. Quer dizer, ó Deus, tira a minha doença e passa para os outros. Deus não vai fazer isso. Deus ama tanto ele, como ama os outros que também são maus. Do mesmo jeito. Então, o que tem que fazer, se ele acha que as pessoas são más, é rezar por essas pessoas, para que elas sejam boas. Não querer transferir a doença dele para outras pessoas. Então, eu falo assim, os santos sempre tinham essa questão. Nas suas doenças, vou dar um exemplo daquele menino que morreu, está aqui na Itália, aquele menino da internet que vocês conheceram aí, esqueci o nome dele, um que morreu aí, até o primeiro milagre dele foi em Campo Grande aí, aquele jovenzinho da internet. Ele teve uma doença também assim, no final da vida dele, eu acho que foi ter câncer também. E o que ele fez? Eu vou oferecer a minha doença para a salvação do mundo. Eu vou oferecer minha doença para que as pessoas... Carlos Acutis, isso mesmo, tá? Eu quero oferecer a minha doença para que o mundo seja melhor, pelo Papa, ele rezar muito pelo Papa, pelo governo da igreja, né? Então é o seguinte, mas nunca com raiva disso. Então, isso mostra uma grande conversão, saber entender que a dor
ela pode ser purificadora também para as outras pessoas, tá? Pode falar aí, você ia perguntar, Rafael? Então, Goto, na verdade é só um complemento da pergunta da Gilmara, que é assim, me fez lembrar, né, a última fala do Papa com relação, acredito que todos aqui saibam que, infelizmente, aquela trégua entre Palestina e Israel cessou, né, não está mais tendo trégua lá. Infelizmente. E o Papa, ele mesmo lá sofrendo com aquele negócio respiratório, acho que é pneumonia, ele Ele pediu para tá. os fiéis rezarem para o conflito lá. Você vê, independente de se você é a favor do Estado de Israel, se você é a favor do Estado da Palestina, tem que orar pela questão do ser humano que está envolvido ali, né, Guto? Tipo, Uhum. me fez lembrar essa fala. Eu acho que foi ontem que o Papa pediu para as pessoas orarem, para os conflitos lá cessarem, para que chegue logo um acordo de paz, sabe? Exato. Independente se você seja, como eu falei, apoiar a Palestina, apoiar Israel. Exatamente. E voltando aqui que a Gil falou, é uma coisa interessante, Gil, eu falo assim, a coisa mais fácil que tem é ser cristão quando você está bem, né? A pessoa está bem, é muito fácil ser cristão, nada incomoda. Eu peço até permissão aqui a Gil eu acompanho ela um pouco mais tempo, ela teve uma doença e nunca abandonou a Deus em relação a isso. É isso que mostra, por exemplo, assim, no sofrimento que a gente mostra se a gente é fiel ou não. Então, ou seja, é muito fácil você ser cristão quando tudo está bem na vida da gente. Mas o Marcos está dizendo para nós que é o contrário. É na perseguição, é na dor que a gente tem que mostrar que nós somos cristãos. É nesse momento que a gente tem que falar assim, se o próprio Filho de Deus passou por todas essas condições humanas, quem que sou eu para achar que eu sou especial? Mas somos especiais como filhos amados. Deus não vai deixar de me amar porque eu estou doente, no estado terminal, né? Eu postei que me acompanha ontem a morte de um cachorro que eu gostava demais, mas era muito apegado, 11 anos que eu tinha esse cachorro, muito apegado a esse cachorro. Aí minha filha falou, você está sofrendo muito, pai? Eu falei assim, tô, mas estou agradecido. Como Deus é bom, permitiu que esse cachorro vivesse com a gente durante 11 anos, nos alegrando, nos fazendo felizes. Então, a gente tem que aprender a ler no sofrimento o dedo de Deus. E eu falei assim, quantos cachorros estão abandonados e como esse cachorro foi amado? Ele também foi especial pro lado dele. Então a gente tem que aprender a ver que quando minha mãe morreu, as pessoas falam assim, é dolorido, eu falo assim, mas eu sou grato, porque Deus me deu minha mãe durante 50 anos da minha vida. Então, ou seja, durante 50 anos eu tive ela do meu lado, porque Deus permitiu. Então a gente tem que aprender a ver nesses sofrimentos também a misericórdia, a bondade de Deus. Nem tudo é eterno. Nós também não somos. Amanhã seremos nós. Então, ou seja, saber ser grato. Nossa, a Gil viveu na minha vida um dia, sou grato a Deus por isso. O Fabrício viveu na minha vida um mês, sou grato a isso. Quer dizer, eu tive a oportunidade de conhecer essas pessoas por um mês, 2 meses, um ano, e aprender, puxa vida, como faz falta. Ontem morreu um cara em Goiânia, ele chama Virley Alves, ele mexia com comunicação, nunca via na minha vida, mas como eu gosto de esporte, e ele é dessa área, então eu falei assim, puxa vida, como esse cara, sem eu conhecer, assim, me fez amar futebol, me fez gostar das coisas. Eu nunca conheci esse cara, nunca vi na vida, mas senti a morte dele. Mas sou grata a Deus porque, mesmo sem conhecer, foi uma pessoa que, sem saber, interferiu na minha vida, né? Me alegrou o meu domingo, né? Então, assim, de alguma forma. Então, são pequenas coisas que a gente precisa falar assim, obrigado, Deus. Obrigado, não compreendo, como esse rapazinho de 14 anos, eu fico imaginando a cabeça dele, né? Não compreendo, mas obrigado. Obrigado porque aquele médico teve paciência comigo, aquela enfermeira teve paciência comigo, né? Então são coisas que a gente precisa agradecer a Deus, porque por mais que a gente sofra, Deus não nos abandona. Deus nunca vai nos abandonar. E é isso que o Marcos está dizendo para nós. Acreditem, a vida vai vencer. Pode parecer impossível, mas a vida vai vencer no final. E eu acho interessante ele ter colocado mulheres, né? A mulher porta a semente da vida no seu ventre. A mulher tem esperança. Eu amo mulher. Eu acho assim que a mulher ela é a que dá esperança para o mundo, né? Quer dizer, é aquelas que olham o mundo de forma diferente, que trazem a alegria da vida. E eu falo assim que Deus é tão interessante que ele colocou o amor mais próximo do amor divino ao amor de mãe. Olha, eu sou um excelente pai. Eu falo assim, se tem uma qualidade minha é ser pai. Eu sou um pai nota 10. Mas a mulher não tem igual. Não tem igual. A mãe é algo de divino que tem. Então, aquelas mulheres na cruz, você imagina se não fosse elas. Nós estaríamos aqui hoje? Não sei, não sei.
Aquelas mulheres aqui com o olhar assim triste, olhando de longe, mas dentro delas a vida brotava, quer dizer, qual foi a preocupação da Maria Madalena com a outra Maria? Vamos ver onde colocar o corpo dele, olha só a preocupação. Enquanto o outro estava pensando nas coisas, elas querem saber onde está o corpo dele para poder levar a mirra no outro dia. Então, cuidado de mulher. Quer dizer, a preocupação é importante. Onde colocar o corpo dele? Tá? Então, elas já estão já fiscalizando para saber, para levar a coisa. As mulheres são fantásticas e, graças a ela, hoje estamos aqui. Né? Então, sim, essas mulheres, essas benditas mulheres de Jesus, né? Então, se não fossem essas mulheres, não sei se onde a gente estaria hoje, não. Mais alguma coisa? Oi, Guto, eu pode falar. acho muito interessante assim a gente entender o contexto, né, onde Marcos escrevia, para que ele escrevia, para poder a gente compreender o texto, porque às vezes a gente se espanta com algumas coisas do texto, fala, mas não é possível que Jesus falou isso, né, que Jesus fez isso. Uhum, uhum. E muitas coisas são contextualizadas, elas ganham outro sentido, né, um outro jeito de ler, de enxergar o momento, né? Principalmente a fala desse centurião, né? É um romano, eu acho muito interessante. Ele é o filho de Deus. Mas é isso mesmo. Sem essa contextualização, a gente não entende o evangelho. Né? O Marcos, ele é fantástico. E a pergunta, eu falo assim, ó, vocês perceberam, não sei se nós estamos finalizando o Marcos, só um capítulo, vocês perceberam que Jesus começou cheio de fãs? Não sei se perceberam isso. Ele começou cheio de fãs, vamos tirar uma fotinha aqui, vamos fazer isso, tá. De repente vem um poder religioso, começa a falar, esse cara é perigoso, aí a família já abandona ele, não tô falando que Maria abandona, não, fala a família mais ampla, tá? A família abandona ele, chama ele de louco, depois os discípulos não entendem quem ele é, fica sempre com o pé atrás em relação a ele, depois os poderes começam a perseguir, já a armar a morte dele, os fãs já começam a desaparecer, os que procuram ele é por interesse, porque ele dá pão para comer, e no final, alguns tentam utilizar de Jesus para suas causas revolucionárias, ele não aceita, e esse grupo, então, põe ele na cruz. E os amigos dele? Onde os amigos deles estão? Fugiram todos. Não ficou um para contar a história, a não ser as mulheres. Então, Marcos, se a gente lê esse evangelho até o capítulo 15, a gente ia ter uma tristeza muito grande, parece que é uma decepção. Quer dizer, que história triste é essa, né? Um homem que começou bem e no final nem os amigos estavam do lado dele. Aí eu pergunto para vocês, não precisa me responder não, quantos de nós, muitas vezes, as pessoas nos abandonam porque a gente segue Jesus? Né? Quantas pessoas eu sei que me criticam porque às vezes eu defendo o homossexual, as prostitutas, as pessoas vão se afastando de mim. Então, quantos de nós não passamos essa experiência de estar só, de não ser compreendido, né? E a própria família, muitas vezes, quantas vezes na minha família eu sou chamado de doido? Quantas pessoas não foram chamadas de doido também, como Jesus foi? Né? Foi abandonado. Então, se parasse aqui, seria muito triste. Mas no final nós vamos ver que aquilo que parecia uma derrota foi uma grande vitória da vida. Pode falar, Gil. Guto, quero perguntar mais uma coisa. Às vezes as pessoas falam assim, faz a oração às 15 horas, 3 horas, né? Às 15 horas. Isso tem alguma coisa a ver? Não, nenhuma. Gil, é uma coisa interessante. Quanto mais espontânea for a oração, sem essas regrinhas, mais nos aproxima de Deus. Deus não marca horário para conversar com a gente, parecendo que quem faz compromisso com a gente é escritório. Tal hora tem que fazer isso. Deus não. Que hora você tem que orar para Deus? A hora que você achar que tem que falar com Ele. Ele vai estar sempre aberto. Pode ser qualquer horário. Porque as pessoas querem fazer uma memória das horas de Jesus, isso não precisa. Então, você sentiu de falar com Deus qualquer hora. Deus não marca a hora com a gente. Tem pessoas que tem eu não vou citar o Frei aí, porque é chato, que fica fazendo o povo acordar de madrugada para rezar para Deus.
Deus não quer esse sacrifício das pessoas. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você durma bem, que você acorde no outro dia bem, e a hora que sentir bem, falar, eu quero conversar com Deus de madrugada, você que tem que decidir isso. Aí você vai e decide. Não é as pessoas que têm que impor que hora que você quer falar com Deus, não. A hora que você sentir a necessidade, fala com Deus, ele vai estar sempre pronto te esperando. Ah, tá. Então, na próxima aula, a gente vai falar do último capítulo, nós estamos finalizando Marcos, e é aí a ideia do túmulo vazio, né, e a ressurreição de Cristo, que são maravilhosos esse texto também, capítulo 16. Então, até a próxima segunda, pessoal. Tchau. Boa noite, boa semana. Eu deixei o texto lá para vocês, leiam o texto lá, que eu gostei do texto que eu fiz lá, tá? Do capítulo 14 e 15 lá. Um abraço. Tá. Tchau. Boa noite. Tchau.